João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 1, versos 4 a 6. Meus amados, nós sabemos que no mundo em que nós vivemos, as pessoas elas estão em busca da verdadeira paz. E aqui na palavra de Deus, no versículo 4, já é nos mostrado quem são os verdadeiros doadores de graça e paz. E esses doadores é exatamente os 3 maiores poderes dos céus, o trio celestial, que é exatamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Perceba, meu amado irmão, que de acordo aqui com a palavra de Deus, no versículo 4 do capítulo 1 do Apocalipse, Deus o Pai, ele é identificado aqui na profecia bíblica como sendo aquele que era, que é e que há de vir. Esta expressão, aquele que era, que é e que há de vir, ela aparece 5 vezes aqui no livro do Apocalipse. A primeira vez, como nós já sabemos, já aparece aqui no capítulo 1, versículo 4. Já a segunda vez, também aparece aqui no capítulo 1, só que é no versículo 8, onde a palavra de Deus nos diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Já a terceira vez, meus amados, que aparece esta expressão aqui dentro do livro do Apocalipse, é no capítulo 4, no versículo 8, que diz: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Então aqui nós temos a terceira vez que aparece esta expressão dentro do livro do Apocalipse. Já a quarta vez, meus amados, aparece em Apocalipse capítulo 11, versículo 17, onde a palavra de Deus nos diz, dizendo: Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Apocalipse capítulo 11, versículo 17. E por fim, meus amados, a quinta vez que aparece esta expressão dentro do Apocalipse é lá no capítulo 16, no verso de número 5, onde a palavra de Deus nos declara: Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras e que hás de ser, o santo, pois julgaste estas coisas. Apocalipse capítulo 16, o verso 5. E meu amado irmão, se você é novo aqui no canal Revelaction, por favor já se inscreva e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. Esta expressão, meus amados, aquele que era, que é e que há de vir, é uma referência à eternidade do nosso Deus, nos mostrando que Deus, ele é eterno, Deus, ele é imortal, ele é a fonte da vida, como diz o apóstolo São Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, os versos 15 e 16, onde Paulo nos diz que ele é o único que possui a imortalidade. Veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, os versos 15 e 16, ao qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo capítulo 6, os versos 15 e 16. Então aqui o apóstolo São Paulo, ele nos mostra claramente, meus irmãos,
que Deus o Pai, Ele é o único que possui a imortalidade e que habita na luz inacessível. E um outro detalhe, meu amado irmão, é que esta expressão, aquele que era, aquele que é e que há de vir, é uma referência ao próprio tetagrama que forma o nome de Deus, YHWH, que significa literalmente eu sou. E esta expressão, ela aparece lá em Êxodo capítulo 3, o versículo 14, quando Deus ele aparece para libertar o seu povo da escravidão ali da terra do Egito. Veja o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, o versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Êxodo capítulo 3, o versículo 14. Então, mais uma vez aqui nós temos uma expressão que indica a eternidade do nosso Deus. E ainda nós encontramos um outro significado nesta expressão, aquele que era, que é e que há de vir, pois além dela representar a eternidade de Deus, ela também representa a sua imutabilidade, nos mostrando que Deus ele é imutável, que Deus não muda, fazendo uma referência ao próprio texto de Hebreus capítulo 13, versículo 8, onde a palavra de Deus nos diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E é claro que esta expressão ela não faz uma referência a só esse texto da Escritura, mas a muitos outros. E um outro que eu não poderia deixar de citar aqui é o texto que se encontra em Malaquias capítulo 3, o versículo 6, onde o próprio Deus nos declara de que Ele não muda, de que seus princípios permanecem os mesmos. Veja o que a palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 3, o versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias capítulo 3, o versículo 6. Então, meus amados, esta expressão ela também indica a imutabilidade de Deus com relação aos seus princípios, ao seu próprio caráter. E se o conteúdo deste vídeo, meu irmão, está abençoando a tua vida e a vida da tua família, por favor, já deixa aquele joinha para fortalecer o canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham a ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. E meu amado irmão, além desta expressão, aquele que era, que é e que há de vir, representar tanto a imortalidade quanto a imutabilidade de Deus, esta expressão ela também aponta para o maior evento de todas as eras, que é a volta de Jesus. Pois perceba que a expressão diz: aquele que era, que é e que há de vir. Então esta expressão ela está profetizando aqui a volta de Jesus, está profetizando a chegada do reino de Deus, que quando ele chegar, ele durará para todo sempre, por todas as eras e por todas as épocas. Como diz o próprio versículo 7 do capítulo 1 do Apocalipse: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E veja também, meu irmão, que aqui aparece no versículo 4 a expressão 7 espíritos. E esta expressão 7 espíritos, ela também já apareceu em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, que diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. E em Apocalipse capítulo 5, verso 6, a Bíblia diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Então, o que representa esta expressão 7 Espíritos? Esta expressão 7 Espíritos é uma referência ao próprio Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia usa a expressão 7 Espíritos, não está dizendo literalmente que são 7 Espíritos,
Mas aqui a palavra de Deus, ela usa o número 7, pois o número 7, ele é um símbolo da plenitude e da perfeição do Espírito Santo de Deus. E quando esta expressão 7 Espíritos, ela aparece aqui no versículo 4, ela está indicando, meu irmão, a atuação do Espírito Santo de Deus em todas as 7 igrejas, desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia. É uma imagem que se refere aqui à onipresença do Espírito Santo de Deus, nos mostrando que o Espírito Santo, meus amados, ele continua atuando no meio do seu povo através da história, nos mostrando que ele não desiste de nenhum de seus filhos e ele os habilita a cumprir a sua obra. Ele manda poder do céu sobre cada um de nós para que nós possamos cumprir a nossa vocação. E uma outra coisa, meus amados, é que esta expressão 7 Espíritos, conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 5, a expressão 7 Espíritos representa as 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus. E estas 7 tochas de fogo faz uma referência clara ao candelabro com 7 lâmpadas que ficava no lugar santo do santuário da terra. Mas é claro que aqui, estas 7 tochas de fogo são as 7 tochas de fogo do próprio candelabro que fica no santuário do céu, o santuário celestial. E com isto, o próprio Apocalipse, no capítulo 4, versículo 5, já nos dá o significado sobre o que representa aquele candelabro com 7 lâmpadas que ficava ali no lugar santo do santuário da terra. Pois, de acordo com Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, este candelabro, que além de representar primariamente Jesus como sendo a luz do mundo, também representa o Espírito Santo de Deus, que ilumina a minha vida e a sua vida. Já aqui no versículo 5, meus amados, Jesus, ele é chamado aqui de fiel testemunha, de primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Esta expressão fiel testemunha, meu amado, mostra que nós podemos confiar na pessoa de Jesus, como ele disse lá em João capítulo 14, versículo 6, quando ele diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a própria verdade, ele é a fiel testemunha, nos mostrando que nós podemos confiar nas palavras que saem da boca do Filho de Deus. E esta expressão fiel testemunha já faz uma conexão com a expressão testemunho de quem? Testemunho de Jesus, que é uma referência ao espírito da profecia, como é mostrado em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. E como nós já sabemos, esta expressão testemunho de Jesus é uma referência ao escrito de todos os profetas de Deus, que foram movidos e foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. E o que representa aqui esta expressão primogênito dos mortos? Nós sabemos que Jesus ele não foi o primeiro homem a ressuscitar. Tiveram outros homens que ressuscitaram antes de Jesus. Então, o que significa aqui na profecia esta expressão primogênito dos mortos? Aqui, meu amado irmão, esta expressão primogênito dos mortos mostra que a ressurreição de Jesus, ela é a mais importante, pois sem a sua ressurreição não poderia haver as outras ressurreições das pessoas que ressuscitaram antes ou depois da sua ressurreição. Então é graças a Jesus ter vencido a morte, ter vencido a sepultura, é que eu e você nós temos direito à vida eterna, nos mostrando que a verdadeira fonte da vida é o próprio Filho de Deus. É através da ressurreição de Cristo que nos garante uma entrada no reino de Deus, para que possamos desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. E isto nos revela que Jesus é aquele que decide quem vive e quem morre, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 18, onde a Bíblia nos diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Então, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele tem as chaves da morte e do inferno.
A palavra inferno aqui é uma referência à própria sepultura, nos mostrando claramente que quando Jesus ele venceu a morte, ele venceu a sepultura, ele agora tem o direito, ele recebeu este direito de Deus o Pai para julgar a cada um de nós, decidindo o nosso destino, ou para a vida ou para a morte. Como ele próprio diz em João capítulo 14, versículo 6, que ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Já que a palavra soberano não precisa nem explicar, né, meus amados irmãos? Pois, quando a Bíblia diz que Jesus ele é o soberano dos reis da terra, a Bíblia está dizendo que ele está acima de todos estes poderes. Jesus ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como diz Apocalipse capítulo 19, versículo 16, que diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Então é indiscutível, meus amados irmãos, Jesus ele é o soberano dos reis da terra. Ele está acima de todos os poderes do universo, pois ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aqui no versículo 6, a Bíblia nos diz que Jesus é aquele que nos ama, meus amados. Jesus, ele ama a mim e a você. E de acordo com o próprio versículo 6, aqui é nos mostrado como Jesus, ele demonstrou seu amor por cada um de nós. Pois aqui a Bíblia diz que ele é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ou seja, meus amados, é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que hoje eu e você nós temos direito à vida eterna. É através deste sacrifício que os nossos pecados são perdoados. O sangue de Jesus, ele nos purifica de toda injustiça, nos habilitando para viver eternamente no reino celestial com nosso Deus e Pai. E percebam, meus amados, também que aqui no versículo 6 é dito que Jesus, ele nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. E o que isto significa, meus amados? O que a palavra de Deus está nos dizendo, meus irmãos, é que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Jesus, ele quebrou aquela barreira que existia entre o homem e Deus. Ou seja, meus amados, nos dando livre acesso ao trono da graça, que fica exatamente no Santo dos Santos, no lugar santíssimo do santuário do céu. Pois, de acordo com Isaías, capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Os pecados da humanidade faz separação entre Deus e os homens. Através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, ele se tornou o nosso único mediador entre nós e o nosso Deus, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E isto significa, meus amados, que a partir do momento que Jesus ele morre naquela cruz e ele ressuscita, não há mais necessidade de você recorrer a um sacerdote para se chegar até Deus, pois a partir da morte de Cristo, meus amados, Jesus ele nos deu livre acesso a Deus o Pai através de seus méritos. Hoje, pela fé, meus amados, nós temos acesso ao lugar santíssimo do santuário celestial através dos méritos de Cristo. Jesus ele passou a se tornar o representante da família humana diante de Deus. Quando Jesus ele entra na sala do Santíssimo, é como se eu e você estivéssemos entrando na sala do Santíssimo, pois Jesus ele está representando aqui o seu povo, como na época do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, ele estava representando a nação de Israel. Então hoje, meus amados, nós não precisamos recorrer à figura de um sacerdote para chegarmos até Deus. Hoje basta simplesmente você entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e falar com seu Deus em secreto. E em secreto Deus ele te recompensará. Mas é claro, meus amados, que também esta expressão reis e sacerdotes, ela também tem uma aplicação literal. Quando os santos do Altíssimo, meus amados, eles exercerão de forma literal estas funções de rei e sacerdote literalmente no santuário do céu. E esta cena, ela aparece de forma clara em Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, onde a palavra de Deus nos diz:
Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então perceba que quando a Bíblia diz que Jesus também nos constituiu reis e sacerdotes, aqui a palavra de Deus está profetizando o momento em que os santos do Altíssimo terão a oportunidade de julgar a causa daqueles que se perderam. E a Bíblia diz que neste momento os santos serão sacerdotes e reinarão com Cristo 1000 anos. A palavra de Deus também está nos dizendo que os santos eles terão acesso literal ao santuário celestial de Deus. Eles entrarão no Santo dos Santos para julgar a causa daqueles que se perderam juntamente com o Senhor Jesus. Louvado seja o Deus do céu, por saber que eu e você, nós teremos acesso à vida eterna em Cristo Jesus. E meu amado, para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, deixe aqui nos comentários a seguinte frase: reis e sacerdotes. Desta forma, eu saberei que você chegou ao final de mais um estudo aqui da Palavra de Deus dentro do canal Revelaction. E se você deseja entender mais das profecias do Apocalipse, clica neste vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender mais sobre a Palavra de Deus. Então, deixado esse recado para vocês, fiquem com a santa paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo aqui do canal Revelaction.